Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Wandre Regina Judice Costa, aqui da cidade de Garça, no estado de São Paulo, do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos com os estudos do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier. Esse é o Momento Coragem, programa feito para você. Antes de começarmos, peço que nos sigam nas nossas redes sociais, que aparecem aí na sua tela, dê o seu joinha, clique no sininho para se manterem atualizados. Hoje a nossa lição é a de número 20, Esmorecer Nunca, por Meimei. Refere-se aos mundos superiores do espaço, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus. E pensas nos espíritos angélicos, à feição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibas que, por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias, compartilhem dele somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima se te mostre a situação, ele contigo por marca de tua origem celeste. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exigindo sinais de poeira e fé, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detente a pensar nisso e nunca esmoreças, ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminiscências dos serviços aos degraus mais obscuros do começo. Mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Lindo texto, maravilhoso. E daqui nós podemos tirar, logo no primeiro parágrafo, alguns itens importantes. São mundos superiores, né? O espaço cósmico, terra, espíritos angélicos inatingíveis. Nós achamos que os mundos superiores, né, do espaço cósmico estão assim em outra dimensão, né, do planeta Terra. Na realidade, nós não podemos nos esquecer de que o planeta Terra pertence ao mundo cósmico, porque tanto quanto os outros planetas, os outros mundos, são feitos por Deus, e nós também, né, o nosso planeta é feito por Deus também. Nós temos nosso Jesus, né, como o governador do nosso planeta, um co-criador do Senhor. E como tal, existem outros espíritos crísticos, né, que são co-criadores, como se fossem administradores desses mundos. Esses espíritos celestes citados pelo texto, logo no início, são espíritos como nós, criaturas que foram criadas de forma simples e ignorantes, tiveram as mesmas oportunidades que nós, né, para traçarmos a nossa evolução através das múltiplas reencarnações e experiências terrestres, e tiveram também o mesmo que o nosso, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que o direito de escolher qual o caminho que vamos seguir, se é o caminho do bem ou do mal. Quanto mais demorarmos, né, na nossa evolução, é sinal de que ainda não estamos escolhendo totalmente o caminho do bem. Então, cada reencarnação é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá nessa escola da vida, né, para que aprendamos com as nossas próprias experiências, sejam elas boas, não tão boas, e tantas quantas ruins. Por sabermos que o nosso planeta é de provas e expiações, ainda o mal prevalece sobre ele.
Então, nós precisamos fazer a diferença. E esse texto o próprio título vem nos dizer, esmorecer nunca. Então, por mais difícil que as situações estejam, não podemos aumentar ainda mais essas dificuldades através das reclamações, porque isso faz com que nós nos sintonizemos com aqueles espíritos que realmente querem que nós não vençamos as dificuldades. Mas nós temos que lembrar que esses espíritos celestes estão sempre conosco. À medida que nós procuramos nos conectar com Deus, né? Procuramos fazer sempre o melhor de nós temos eles próximos a nós. Um exemplo disso, de um espírito mais evoluído, é o nosso próprio mentor, que é um grande amigo, está sempre conosco, né? Mas espera que também nos esforcemos e que lembremos da sua presença a nos auxiliar sempre que precisamos. Então, mesmo quando nós temos as nossas necessidades, as nossas lágrimas, eles estão prontos a nos ajudar. Lembremos sempre disso. E mesmo que o caminho seja rude, complicado, nós não podemos esquecer que nós temos uma herança do nosso Criador, somos filhos de Deus, e tanto quanto amados como estes espíritos celestes, que outrora também palmilharam os seus caminhos para a sua evolução. Se hoje eles são celestes, é porque escolheram mais rapidamente o caminho do bem, né? Eles procuraram escolher aprender pelo amor e não pela dor. E mesmo que a experiência humana tire de nós o brilho do nosso olhar, a nossa garra, a nossa fibra, então nós temos uma forma de nos conectarmos com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, com o nosso mentor, que é através da oração e do desejo firme de querer mudar, de enfrentar as dificuldades com força no coração, apesar de que a vida lá fora não é nada fácil. E apesar de tudo isso, nós temos que lembrar que nunca estamos sozinhos. Deus coloca ao nosso dispor esses mesmos seres angélicos para nos auxiliar, porque Ele compreende a nossa necessidade de não caminharmos sozinhos perante as turbulências da vida. Então, que possamos trilhar nosso caminho crentes que vamos evoluir, nós vamos chegar lá. Mas é importante que tenhamos disciplina, que nos libertemos do orgulho, da inveja, do ódio, do egoísmo, de sentimentos que nos arrastam para o mal. E procuremos um maior exemplo nosso, que é Jesus. Ele venceu o mundo, né? Perante as dificuldades pelas quais ele passou, não havia necessidade de passar, porque um espírito crístico, né? Mas ele se dobrou a essa situação para nos elevar e nos mostrar que existe um lado maior. Então as suas palavras permaneceram e se fortificaram, e é nelas que precisamos nos apegar, nas palavras do Cristo, né? Porque quando nós aprendermos que o caminho do bem é aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução, com certeza nós teremos mais felicidades, mais alegrias, né? O mundo não vai deixar de ter o problema que ele tem, mas nós vamos ter mais condições de enxergar de uma maneira diferente, compreender e seguir em frente, sempre fazendo o nosso melhor. E há sempre oportunidades de nós também sermos úteis. É só olhar ao redor. Há sempre uma pessoa necessitando que ouça, que possamos ouvi-las, pessoas, né, que querem uma palavra amiga, ou um abraço, um conselho. Então, nós podemos ser úteis também, podemos ser angélicos em relação a outros, né? E isso mostra o que nós temos dentro de nós, que é a centelha divina. É só deixar essa luz brilhar, não ofuscar a luz, e sim fazer com que ela brilhe, né? E nos libertamos desses males que nós carregamos dentro de nós, desses vícios.
E quando nós conseguirmos despertar o nosso eu divino, saberemos onde está a nossa verdadeira felicidade, que é servir. Meus queridos amigos, um forte abraço, agradeço a Deus essa oportunidade de estar compartilhando com vocês mais esse ensino. Que Deus abençoe a todos e ampare amplamente suas famílias. Um abraço fraterno, até a próxima.